Escritor britânico Salman Rushdie está ligado a um ventilador após ter sido atacado num evento nos Estados Unidos da América. FBI apreende dezenas de documentos ultra-secretos da casa de Donald Trump em Mar-a-Lago, no estado da Flórida. Novos ataques russos em Kramatorsk e Zaporizhia. Zelensky volta a pedir proibição global de vistos para os russos. Fortes chuvas provocam a devastação na região da Calábria, em Itália, estradas inundadas, rios de lama e estâncias balneares danificadas. O escritor britânico Salman Rushdie está ligado a um ventilador. Não fala e corre o risco de vir a perder um olho, de acordo com informações veiculadas pelo seu agente ao The New York Times. Salman Rushdie foi atacado esta sexta-feira por um homem na posse de uma arma branca, momentos antes de fazer uma intervenção em Nova York, nos Estados Unidos. O autor do ataque, identificado como Adi Matar, tem 24 anos, é natural de New Jersey e acabou por ser detido no local do crime. A polícia já se dirigiu à casa do homem para investigar. Um representante da polícia disse que ainda é muito cedo para dar informações concretas. Para já, segundo explicou, não são conhecidas as motivações do crime, mas a polícia está a trabalhar em conjunto com o FBI e gabinetes locais das autoridades para determinar as causas do ataque, acrescentou. O autor britânico já escreveu vários livros. A obra Versículos Satânicos, um dos seus livros mais conhecidos, é considerado uma afronta contra o Islão, o Profeta e o Alcorão pelas autoridades iranianas. O FBI apreendeu 11 conjuntos de documentos confidenciais após buscas à casa de Donald Trump em Mar-a-Lago, no estado da Flórida. Entre o material apreendido existem documentos classificados como ultra-secretos, um tipo de conteúdo que pode causar danos excepcionalmente graves à segurança nacional dos Estados Unidos. O jornal Washington Post avança que alguns dos documentos poderão estar relacionados com o armamento nuclear. Nancy Pelosi salientou que existem leis contra o manuseamento indevido deste tipo de documentos e apelou a que se reconheça isso. A líder do Congresso norte-americano disse ainda que a informação é classificada, acima de ultra-secreta. O ex-chefe de Estado norte-americano nega qualquer irregularidade e diz que os documentos que tinha em casa não eram considerados classificados ou secretos. O Departamento de Justiça norte-americano tem estado a investigar a descoberta de caixas com informação classificada que foram levadas para Mar-a-Lago após Trump deixar a Casa Branca. Na Ucrânia, 3 pessoas morreram esta sexta-feira na sequência de 2 bombardeamentos russos distintos em Kramatorsk e Zaporizhia, de acordo com as autoridades locais. Os cidadãos ucranianos mostram-se preocupados com os ataques nas proximidades da central nuclear de Zaporizhia. Este homem salientou que os ucranianos conhecem os resultados da radiação e sabem quais são as consequências se algo vier a acontecer. Já esta jovem referiu ter medo pelos pais e por ela própria e acrescentou que quer viver e desfrutar da vida na sua cidade, local onde disse as pessoas são muito amáveis. Por fim, explicou que gostaria que isto não estivesse a acontecer porque é assustador. Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Zelensky voltou a defender a proibição global de vistos para os cidadãos russos. O presidente ucraniano começou por dizer que a Ucrânia precisa de garantias de que os assassinos e apoiantes russos do terrorismo de Estado não utilizarão o espaço Schengen. Para além disso, defendeu não ser aceitável arruinar a própria ideia da Europa e dos valores europeus comuns. Zelensky acrescentou que não é possível transformar a Europa num supermercado, onde qualquer pessoa possa entrar e pagar por mercadorias. E salientou que as restrições de vistos para os russos são justas e que todos os defensores dos valores europeus devem insistir neles. A Estónia já decidiu restringir a entrada no país a cidadãos russos a partir da próxima semana como forma de sancionar a Rússia pela invasão da Ucrânia.
Na paisagem do sudoeste de França, o fumo é desde há semanas uma constante. Em Gironda, após mais de 7.400 hectares de floresta ardidos e 10.000 pessoas deslocadas, os bombeiros conseguiram finalmente pôr algum travão à progressão das chamas esta quinta-feira à noite. Mas as altas temperaturas permanecem uma ameaça à espreita para reativar os fogos a qualquer momento. Desde 2003, ano em que a União Europeia começou a registar que o país não emitia tanto carbono proveniente dos incêndios florestais como neste verão. No terreno, as autoridades contam já com os recursos mobilizados pela solidariedade europeia para controlar os incêndios ativos. Temos 1.100 bombeiros presentes, aos quais se vão juntar os meios europeus, mais 365 operacionais e 101 veículos, além dos que ainda vão chegar. Alguns chegaram ontem, como os nossos amigos alemães e romenos. Os nossos amigos austríacos e polacos vão chegar durante o dia. O esforço além fronteiras dos bombeiros foi saudado no Twitter por Ursula von der Leyen. A Presidente da Comissão Europeia destacou a ajuda de vários países europeus aos Estados-membros que este verão não têm sido poupados pelos fogos. No mapa que pinta de laranja a roxo o território mais exposto ao perigo de incêndio, Portugal destaca-se. Na Serra da Estrela já são mais de 16.000 os hectares consumidos pelas chamas, 1/10 do Vale Glaciar do Zézer ardeu. Um património natural classificado pela Unesco, em que a dimensão das perdas ainda está por apurar, mas onde os danos podem vir a ser irreparáveis. Fortes chuvas quebram o calor escaldante do verão em Itália. Os efeitos da vaga de mau tempo que atingiu o sul do país são mais visíveis em Scilla, na Calábria, com estradas inundadas, rios de lama e estâncias balneares danificadas. Na sexta-feira, uma enorme massa de água inundou as ruas da cidade costeira, arrastando carros e escombros. Uma residente diz que precisa do carro para viver e trabalhar e que está numa situação em que perdeu tudo. Outra pessoa diz que acontece todos os anos, que não é só um episódio isolado e que acontece porque os canos estão demasiado entupidos e que as aberturas de passagem rebentam nas ruas. Entre as áreas mais afetadas está também a ilha de Stromboli, invadida por deslizamentos de terras devido, segundo o Presidente da Câmara, à falta de vegetação, destruída num incêndio recente. Destruídas também estufas e plantações comprometidas, igualmente na zona de Cagliari, onde várias explorações agrícolas sofreram grandes perdas. No Afeganistão, os talibãs dispersaram com recurso a tiros uma manifestação de mulheres que teve lugar em frente ao Ministério da Educação em Cabul. Lutar pelo direito à educação e ao trabalho. Estes foram os dois motivos que levaram as mulheres afegãs a sair às ruas. Mas 5 minutos após o início dos protestos, o grupo jihadista colocou fim ao ajuntamento. Esta manifestação acontece 2 dias antes dos talibãs completarem 1 ano no poder. Nos últimos meses, o grupo já restringiu várias liberdades fundamentais às mulheres. Em março, por exemplo, as escolas secundárias foram fechadas para pessoas do sexo feminino e em maio foi ordenado que as afegãs cobrissem todo o rosto. O episódio já se tornou uma anedota na capital italiana. 5 homens decidiram assaltar um banco e escavaram um túnel numa rua no centro de Roma, mas a terra desabou. Um dos assaltantes ficou enterrado a 6 metros de profundidade e os bombeiros precisaram de 8 horas para conseguir salvá-lo. Os cúmplices fugiram, mas acabaram por ser detidos. Os moradores do bairro estão incrédulos. O gangue do buraco. Alguns diziam que não, outros diziam que poderia ter sido um trabalhador que caiu. Sim, um trabalhador que caiu, por acaso, a 6 metros de profundidade. É ridículo. Primeiro arriscou a vida, depois teve de fazer um enorme esforço. Terceiro, não conseguiu nada. Na verdade, se tivesse ficado apenas sentado e não tivesse feito nada, teria ficado melhor. Sentava-se, bebia uma cerveja e teria ficado melhor. Foram os próprios assaltantes que telefonaram para a polícia e avisaram as autoridades. Depois do resgate, o homem que ficou soterrado foi transportado para o hospital com um prognóstico reservado.